Estamos ao vivo mais uma vez, 8 horas em ponto. Vamos lá para a nossa quinta live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Eu sou Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E aqui eu vou discutir as principais estratégias para você que é enfermeiro alavancar a sua carreira, seja você um enfermeiro já experiente na área ou um enfermeiro recém-formado. O nosso tema de hoje é a profissão enfermeiro, quais são os mitos e verdades que envolvem o cargo, né, o cargo de enfermeiro nessa nossa profissão diária. Enquanto a galera vai entrando aqui, vai interagindo, eu vou pegar o link dessa live e vou enviar para a lista que se cadastrou. Deixa eu só pegar aqui, atualizar aqui. Vai me dizendo aí se o áudio tá bom, se a imagem tá legal, vocês conseguem visualizar de uma maneira clara. Aqui. Beleza. Deixa eu só colocar lá no e-mail. Inserir link. Salvar. Salvar. E vamos me enviar. Deixa eu só ver aqui se estão falando do áudio. Ainda ninguém. Um comentário. Fernando Amaral, sempre presente. Tudo ok no áudio e vídeo. Massa. Vamos continuar aqui. Deixa eu só enviar para a lista aqui. Enviar agora. Enviar. Beleza. Link enviado. Já chegou para mim. Significa que se chegou para mim, chegou para possivelmente vocês também. Deixa eu só acessar aqui para ver se vai direto para a live. Beleza, tá ótimo. Seguimos. Vamos seguir, vamos seguir. Fernanda, vamos eu e você aqui e depois, né, a galera vai entrando, vai interagindo. Queria dizer que se você tem algum mito, se você tem alguma verdade aí sobre a enfermagem ou um mito de fato, posta aí nos comentários que logo depois eu volto realmente para responder cada comentário que tiver aqui, beleza? Fernanda, se você tiver aí algum mito sobre a enfermagem, posta aí que daqui a pouco eu volto para responder. Alguns vídeos que eu vou dizer aqui, eu queria comentar aqui, me foram enviados via caixa de mensagem lá no direct, que eu criei uma caixinha no Instagram, para justamente interagir um pouco com vocês e ver o que para vocês também era mito, né? E, cara, obrigado por você que contribuiu e que está assistindo aqui agora nesse exato momento, seja você um contribuinte ou não, sobre essas questões dos mitos e verdades da área do enfermeiro. Vamos começar. Para ser enfermeiro, eu preciso ser técnico ou auxiliar? E aí? Mito ou verdade? Para mim, isso é um mito. Por quê? Porque você pode ser enfermeiro sem você passar por essas duas especialidades. Você vai conseguir atuar? Vai conseguir atuar. Porém, se você é auxiliar, se você é técnico e você já está cursando, né? Você está cursando uma graduação de enfermagem, cara, eu queria dizer que você está de parabéns. Por quê? Porque um técnico, um auxiliar, ele já tem uma experiência na área, ele já tem uma vivência, então ele já tem contato com pessoas, contato com equipes, contato com pacientes. E isso é uma parte fundamental para você ser enfermeiro, para você ser auxiliar, para você ser técnico. Por quê? Porque quer dizer que o cara que se formou enfermeiro agora, ele não vai ter base nenhuma e simplesmente ele vai chegar lá e vai performar super bem na área? Pode ser que sim, só que nem todos nasceram para ser enfermeiros, nem todos nasceram com essa habilidade, com essa característica de absorver completamente tudo que a faculdade proporcionou e ir lá no campo de batalha e executar com maestria, né? Então, para o cara que ele se formou agora, e ele vai entrar na área da saúde, na área da enfermagem, queria dizer que ele vai conseguir sim trabalhar. Só que o cara que, geralmente, né, ele consegue bem trabalhar. Só que quem já foi auxiliar, quem já foi técnico de enfermagem, tem uma característica a mais, pode ter, na verdade, né, nem tudo uma certeza absoluta, como como uma fórmula matemática, mas eu me enrolo nas palavras, mas ele pode ter uma vantagem, sim, comparado com outros profissionais. Por quê? Porque ele já tem a vivência, ele já tem o contato, ele já tem essa habilidade de se conectar com pessoas que talvez o cara que se formou enfermeiro simplesmente que não passou por essas áreas pode não ter. Significa que um é melhor que o outro? Não. Significa que você está fazendo etapas no caminho, né? Se o cara é auxiliar, se o cara é enfermeiro, né? Ou a mulher, no caso, também. Ele buscou aquilo. Então, não quer dizer que um é melhor que o outro. Mas, importante sempre trabalhar em equipe. Então, para você que é enfermeiro, você não precisa necessariamente cursar auxiliar ou técnico, mas se você já tem isso, é uma bagagem a mais que você pode ter aí para justamente
executar com maestria a sua profissão. Mari Matos entrou aqui. E aí, Mari? Mari, minha companheira de classe. E aí vocês vão comentando aí se vocês concordam com esses mitos e verdades. Vamos destrinchar tudo aqui. Uma pergunta super clássica. Homem na enfermagem só serve para empurrar maca e pegar peso? E aí, para você, é um mito ou é uma verdade? Para mim, isso é clássico de mito. Por quê? Existe uma crença, né, de que o homem é mais forte e, inclusive muitos hospitais, eles contratam homens para determinados setores por esse exato motivo. Por exemplo, UTI, centro cirúrgico, maqueiro. Só que eu sempre digo, não é força e sim jeito. Por quê? Locomover alguém ergonomicamente de uma maneira correta, tirar de um lado para o outro, sentar na poltrona, colocar de volta na cama, tudo isso é jeito, tudo isso é técnica. Não é simplesmente um dom, não é uma força, não é porque é homem. Não, tem muita mulher que faz isso aí com mais maestria do que homem. Por quê? Porque é jeito, né? A pessoa geralmente se apega ao detalhe. Ah, porque é homem. Não, isso é detalhinho. Você tem que se pegar o fundamento. Qual que é a postura correta que eu preciso ter para tirar um paciente do leito, para você não prejudicar o paciente, mas também para você não se prejudicar ergonomicamente. O que adianta você cuidar aí de 7 pacientes, 10 pacientes, sei lá quantos pacientes, e daqui a pouco você está aí acamado por uma cirurgia de hérnia, por outro tipo de lesões ergonômicas aí que competem, não só ergonômicas, né, mas relacionada à parte física, à parte emocional e coisas desse tipo. Só que, cara, hoje, dentro da área da enfermagem, né, não só na área da enfermagem, também característico da fisioterapia, tem muito equipamento para você conseguir manipular um paciente dentro ali do leito, dentro da possibilidade que ele está internado. Por exemplo, tem a almofada giratória que você coloca no chão, e aí você tem uma cinta onde você coloca no paciente, e ele pisa nessa almofada para você girar ele para colocar numa cadeira higiênica, numa cadeira de rodas, numa poltrona, de volta na cama. Tem, por exemplo, o jack, que é mais antigo, que é aquele braço mecânico onde você coloca uma rede e aí você leva o paciente, inclusive ele pesa, alguns dos jacks pesam, né? É uma coisa mais elaborada, é uma coisa mais trabalhosa o jack, mas ele funciona muito bem, né? Basta ter uma habilidade. Tem transfer, tem lona e até o famoso lençol móvel ou travessa, né? Que já é mais antigo aí, a gente aprende isso nos cursos de graduação, de técnico, de auxiliar. Só que é o seguinte, o cargo, ele deve ser igual para todo mundo, né? Sem sobrecarregar ninguém. E para isso, você precisa executar as técnicas de movimentação ergonômica a seu favor. Então não adianta assim, porque eu dou conta, né? Já vi técnico falar isso, inclusive já vi enfermeiro também, porque tem muito enfermeiro que fica diretamente na assistência, né? Assim como eu já fui a maior parte do tempo. A pessoa fala assim, não, eu dou conta de 10 pacientes. Cara, só que assim, se dá conta de 10 pacientes hoje, uma semana você está bem, um mês você começa a ficar com dor, né? Daqui um ano ou mais, você pode estar aí com 2 hérnias cervical, 2 hérnias torácicas, 2 hérnias lombar, ou pior ainda, né? Ter mais outros tipos de problemas físicos que vão impactar na sua carreira. Então, eu quero me aposentar na enfermagem. Só que assim, cara, se você tá sobrecarregando tanto, não pegando o paciente da maneira correta, você não vai conseguir chegar no final, entendeu? De uma maneira saudável, de uma maneira consciente e que, de fato, você consiga lidar com o seu próprio corpo para você levar ele como uma ferramenta de trabalho para você ir lá e executar a sua profissão, né? Então, homem na enfermagem só serve para empurrar maca ou pegar peso? Isso é um mito. É tudo uma questão de jeito e não de força, beleza? Eu só ver o chat aqui. A Aline Souza entrou aqui. Exato, a Aline comentou aqui, o colaborador precisa zelar pela sua própria saúde física e mental. A experiência do paciente passa pela experiência do colaborador. Exatamente, né? Não adianta focar, eu costumo falar isso em palestra, né? Não adianta focar na experiência vou sair um pouco da live para justamente explicar isso, já que a Aline comentou aí. Muito se fala assim, a gente tem que focar na experiência do paciente, a gente tem que focar nisso que envolve o paciente, desde o momento que ele chega até a hora que ele sai. Só que é o seguinte, dentro da instituição, não é o paciente, ele é o meio, né? O paciente, ele é o que vai gerar fins lucrativos para que aquela instituição continue ali rodando em diversos setores, exames e assim por diante. Só que é o seguinte, o paciente, ele é o meio. E aí, as equipes precisam dar o suporte, o melhor suporte para que aquilo aconteça. Só que para que a equipe dê um suporte da melhor forma possível, de uma maneira mais íntegra, de uma maneira que realmente seja de real valor para a profissão, ela precisa estar bem consigo mesmo. Então, a experiência do colaborador é, sim, importante, se não igual, até mais importante do que a experiência do paciente. Porque se um colaborador ele está bem, ele consegue
ter a melhor experiência possível dentro daquela instituição, ele vai conseguir entregar para o paciente a melhor experiência que o paciente precisa ter. Então, vamos focar sim na experiência do paciente, mas não pode esquecer da experiência do colaborador. Por quê? Porque é ele quem faz assistência, é ele quem faz o desfecho do começo ao fim do paciente. Ah, mas é da fisioterapia, mas não importa. Não importa a área da profissão. O que importa, de fato, é como a gente está tratando as pessoas dentro da área da enfermagem, dentro da fisioterapia, dentro da nutrição, dentro da medicina e assim por diante, para gerar para aqueles colaboradores, para aqueles prestadores de serviços, para aqueles profissionais, a melhor experiência possível para que eles atinjam a experiência exemplar que o paciente precisa ter e o paciente saia de lá falando assim, uau, não só um profissional, mas a equipe inteira é sensacional, entendeu? Então, acho que eu respondi a sua pergunta aí, Aline. Na verdade, foi um comentário, né? Acabei entrando aqui, saindo um pouco da live, mas acho que é importante comentar sobre isso, porque a galera geralmente esquece com relação a essa questão de experiência do paciente e só foca nisso, não foca no colaborador. Mas responde aí se eu respondi a sua dúvida. Voltando aqui, outra pergunta, né? Isso me enviaram também via direct. Enfermeiro fora do Brasil é mais competente que os enfermeiros daqui do Brasil? Eu diria que não é nem mito e nem verdade. Isso depende de cada profissional. Ah, Cristo, por que depende? Porque fora do Brasil, né, por exemplo, nos Estados Unidos, a grade curricular ela é completamente diferente na área da enfermagem do que aqui no Brasil, né? Já começa que a pessoa, quando ela busca uma graduação, ela vai precisar passar por disciplinas básicas que duram cerca de 2 anos, e esses 2 anos, né, eles vão ser abordados coisas que foram complementares ao fundamento, à parte do ensino fundamental, né? Só que isso dentro de um nível universitário. Quer dizer que você vai reestudar? Sim, você vai reestudar, só que no nível mais aprofundado, em 2 anos no nível universitário, né? Logo, não tem um modelo melhor ou pior, porque no Brasil é melhor, porque nos Estados Unidos é melhor. São currículos diferentes, são grades curriculares diferentes que atendem perfeitamente a formação acadêmica dos alunos, independente do país que você obtenha o seu diploma. O importante é, se você escolheu ficar no Brasil, né, você vai seguir, claro, a grade do Brasil. Não dá para falar, eu quero seguir a grade dos Estados Unidos. Você está no Brasil. Da mesma forma que se você for para os Estados Unidos, eu acho super injusto, se dá 2 anos a mais. Não, né? Tem que se adequar ao meio. O mais forte e que o mais sobrevive não é aquele que fica em constante disputa, é aquele que melhor se adequa ao meio. Deixa eu só ver aqui. Massa, a galera tá comentando aqui. Anderson Almeida, Thompson, da radiologia. Massa. Vamos dar sequência aqui. E sobre essa questão, né, de trabalhar nos Estados Unidos, de ser enfermeiro nos Estados Unidos, cara, eu não sou a pessoa que melhor posso falar sobre os Estados Unidos, porque eu estou dentro do Brasil, eu nunca atuei fora do Brasil, né? Tem pessoas que atuam na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá e assim por diante. Então, se você tem alguma dúvida sobre trabalhar fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né, especificamente nos Estados Unidos, cara, segue a enfermeira Renata Silva, que é o do Instagram, @enfermeira.moderna. Vai lá, tira suas dúvidas, pergunta para ela, porque ela é uma enfermeira que está brasileira, trabalhando nos Estados Unidos. E ela é a melhor pessoa, caso você queira migrar, né, especificamente para os Estados Unidos, para você ir lá e tirar a sua dúvida relacionada a isso. Outro mito verdade, né? Fizeram a pergunta assim, preciso ter controle emocional para trabalhar na enfermagem? E aí, queria dizer para você, queria perguntar para você, mito ou verdade? Completamente verdade. Por quê? Deixa eu só derrubar um negocinho aqui. Por quê? Porque qualquer profissão, você precisa ter controle, equilíbrio profissional, né? Para você lidar com os desafios do dia a dia. Você precisa estar constantemente preparado para determinadas situações. Por exemplo, estar do lado da sua equipe e trabalhar sempre em equipe, não derrubando as outras pessoas, não sendo melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor que você mesmo, mas não melhor do que ninguém, entendeu? Você precisa sempre 1% melhor do que você foi ontem, mas sempre se comparar com você e não com outras pessoas que estão aí já há muito mais tempo que você. Só dando um adendo aqui nessa questão. Você precisa dizer e ouvir, mas não, né? Dizer mais não para você focar no que você precisa fazer, não assumir tudo, porque você não precisa fazer isso. Então, tudo isso envolve o controle emocional, né? Escutar mais do que falar, aprender com a sua própria equipe, aprender com qualquer pessoa, aprender com a pessoa da recepção, aprender com a pessoa que está no banco de sangue, aprender com a pessoa do centro cirúrgico, aprender com o maqueiro, aprender com o técnico, aprender com o auxiliar, aprender com o escriturário, aprender com qualquer pessoa. Ter bom humor, mas assim, nada em excesso. Você não precisa ser sorridente para as pessoas para mostrar que você é feliz. Isso aí você pode sentir internamente, mas você não precisa, eu preciso contar piada aqui porque senão não vou aparecer na minha equipe. Você não precisa aparecer, né?
toda vez que você tenta se encaixar num lugar, isso é pior para você do que vai acabar te ajudando. Como que eu falo isso? Você precisa ser você na essência. Você não precisa querer colocar uma luz em cima de você, né, um refletor, para mostrar quem você não é. Você precisa ser basicamente quem você é, de fato, na essência. Então você precisa sim ter controle emocional para você trabalhar na enfermagem em diversos aspectos, né? Quando envolve morte, a gente vai falar sobre morte aqui também. Quando envolve doença e coisas desse tipo, beleza? Outra pergunta que fizeram isso é muito clássico para quem trabalha direto com a docência, quem trabalha direto na sala de aula, e até a galera que, alguns enfermeiros acabam questionando isso por vários motivos, que enfermeiro fica submisso ou capacho de médico, isso é um mito ou uma verdade? Eu até dou risada sobre isso, porque, cara, isso é completamente mito. Porque cada profissão é única, né? O enfermeiro que ele pensa assim, que ele é capaz de médico, que ele é secretário de médico, que ele é submisso de médico, ele ele tá fazendo esse questionamento porque ele é mais do mesmo. Ele não está sendo um destaque, de fato, na profissão, né? O médico, ele diagnostica, ele prescreve o tratamento. Os cuidados de enfermagem, né, eles são realizados para cada paciente, nas suas 24 horas, são prescritos pelos enfermeiros e não pelo médico. Cuidado de enfermagem, cuidado característico ao médico, cuidado característico ao paciente é prescrito pelo enfermeiro. Tratamento é prescrito pelo médico. Só que o cuidado da assistência nas 24 horas que o paciente está internado ali é prescrito pelos enfermeiros e não pelo médico. Então é por isso que já começa a diferenciação de você não ser submisso, ou capacho, ou secretário de médico. O enfermeiro prescreve cuidado, né? Como aquilo vai ser executado de maneira individualizada para cada paciente, da melhor forma possível. Significa que, como é que eu posso dizer isso? Significa que você não sabe diagnosticar a doença? Tem enfermeiro que, não precisa nem ser enfermeiro, tem técnico auxiliar que dá muito pau em qualquer outro médico, né? Só que assim, a gente sabe, muitas vezes, não sempre, mas a gente saca o diagnóstico do paciente. Só que legalmente, a gente não pode falar que o paciente tem determinada doença, que o paciente foi diagnosticado pelo enfermeiro, não se pode fazer isso legalmente, né? Mas detectar alterações, riscos e déficits, né? Sim. Então, para você não ser submisso, capacho ou secretário de médico, você não pode estudar pouco. Você tem que cada vez mais buscar mais conhecimento. E o máximo que você puder, não só dentro da enfermagem, mas em áreas distintas. Em áreas distintas que eu falo liderança, autoconhecimento, performance, controle emocional e auditoria, tudo que envolve a assistência, né, dentro e fora da enfermagem, mas que não de outras áreas, né? Exames laboratoriais, interpretação de eletro e coisas desse tipo. Porque para você ir lá e provar que você não é só um cara que saiu da faculdade, eu tenho o diploma da graduação, tô com o Corém na mão, sou enfermeiro. Não, cara, isso aí qualquer pessoa é. Qualquer pessoa que se formou dessa maneira que eu comentei aqui agora vai ser enfermeiro. Só que quando você se destaca, é justamente isso, sabendo interpretar exames, sabendo interpretar eletro, sabendo olhar para uma imagem e verificar dentro de um raio-x toda a complexidade para o paciente ir para uma cirurgia, e não é um raio-x de tórax, não é só um raio-x de tórax, tem muita coisa ali que justamente vão ser observados pelos médicos e que se você também souber, cara, fenomenal, fantástico, bom para você, entendeu? Quanto profissional e bom para o paciente que você cuida, porque você é um profissional diferenciado. Então é o seguinte, você tem que estar sempre aliado em buscar mais conhecimento e sempre aliado com Nanda, Nick e Nock. Quem é da área da enfermagem sabe muito bem disso, né? Que envolve tanta questão de diagnóstico de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem e coisas relacionadas a isso quando a gente fala de Nanda, Nick e Nock, né? Então, para você ser reconhecido, para você, a gente vai falar de reconhecimento futuramente aqui, dentro dessa própria live, mas para você ser evidenciado como um profissional de verdade, cara, você precisa estar pautado nisso, porque se você nem isso está fazendo, e aí, entendeu? Você tá lá só com o diploma e com o Corém na mão, e mais nada. A galera tá fazendo perguntas aqui. Já respondo, galera. Vamos seguir com os mitos e verdades. Inclusive, se você tem algum mito, se você tem alguma verdade aí, manda aí que daqui a pouco a gente vai bater tudo isso daí do começo ao fim, para justamente ninguém ter mais mitos e verdades. Eu decidi fazer essa live justamente por quê? Porque, cara, chove de verdade, não é brincadeira, chove direct lá no meu Instagram, chove mensagem no meu WhatsApp. Mensagem no WhatsApp é menor do que no Instagram, né? Só que também, cara, por Facebook, eu tenho postado isso nas minhas mídias sociais, por e-mail, a galera fica assim, eu posso fazer isso, posso fazer... Cara, né, por isso que eu decidi fazer essa live, porque para exterminar
tudo quanto é corredice. E quando a pessoa me perguntar assim, posso fazer isso? Eu vou mandar o link dessa live. E aí, cara, assiste a live justamente por quê? Pra eliminar isso de uma vez, né? Pra tirar isso da sua cabeça, pra tirar isso da sua vivência, pra você não ficar se perguntando mais e não ficar, né, buscando informações aí onde talvez não deve, com profissionais que aí não estão no campo de batalha, de fato, né? Vamos lá pro próximo. Enfermeiro não consegue ganhar dinheiro? E aí, é um mito ou é uma verdade? Isso aí é muito sério, apesar de ser um mito. Por que eu falo que é muito sério, né? Depende do quão bom e capaz você é, né? Talvez eu até te perguntaria, será que você está na área que você realmente quer estar? Para você perguntar se enfermeiro não ganha dinheiro ou a enfermagem não ganha dinheiro? Será que você não está na sua zona de conforto, na estabilidade e indo atrás dos outros campos de atuação da enfermagem? Será que você não pode buscar outros campos de atuação dentro da área da enfermagem? Você só precisa ficar no mesmo lugar onde você entrou, do começo ao fim, se aposentar naquele mesmo setor, trabalhar 30 anos ou 20 anos, ou o que quer que seja de quantos anos naquele mesmo setor. Mas eu sou inexperiente, eu estou há 4 anos no mesmo setor. Cara, tudo bem. Você pode ser especialista naquele setor, mas você pode ser em outros também. A não ser que você queira muito ser de um único setor. E aí, beleza. Aprofunda naquilo e seja o cara naquilo. Só que você não precisa ficar num único setor, porque você entrou nesse setor uma única vez e você não pode sair. Isso aí é uma escolha sua, né? Existem outros campos de atuação. A gente vai abordar aqui também. Só que depende de você. Um exemplo. Eu conheço enfermeiro que ganha R$ 2.000 por mês, né? E eu conheço enfermeiro que ganha mais de R$ 20.000 por mês coordenando pesquisa. Por exemplo, em grandes instituições federais, né? Ou também na carreira policial. Então, assim, não se ganha dinheiro. Você trabalha pelo dinheiro. Você trabalha para ter o dinheiro, né? Não pelo dinheiro. Você trabalha para ter o dinheiro. Porque se você está disposto, né, de fato, a arregaçar as mangas e ir para cima, não por uma semana, não por um mês, não por um ano, mas todos os dias para você colher lá na frente. Não adianta assim, eu entrei, estou um ano, ganhei tão pouco, né? Fui remunerado tão pouco. Só que, cara, é aquela questão. Você está na sua zona de conforto ou você está indo para outros campos de atuação, entendendo mais, desenvolvendo mais, estudando mais, aplicando mais, para justamente você sair dessa classe, onde se ganha pouco, né? Tem uma remuneração baixa, para você passar para outras classes. Ou você, de fato, está estagnado e está reclamando, sendo mais do mesmo. E aí? Pergunto para você. Enfermeiro não consegue ganhar dinheiro? Enfermagem não consegue ganhar dinheiro? Não consegue ser bem remunerada? E aí, para você, é um mito ou verdade? Para mim, é um mito. Tô vendo só os likes e os coraçõezinhos subindo aqui. Vamos dar sequência, vamos dar sequência. Outra pergunta que me fizeram, né? Isso direto em palestras me fazem, só que essa realmente veio recentemente por e-mail, dentro de uma abertura do treinamento enfermeiro de valor que eu fiz aí da último mês. Que falaram assim: enfermagem é uma área apenas para mulheres. E aí, mito ou verdade? Para mim, isso é um mito. E por que é um mito? Porque cerca de 80 a 85% da enfermagem brasileira são profissionais do sexo feminino, né? E é por esse motivo que quando a gente olha uma equipe, a gente olha um setor, a gente olha uma instituição, a gente para na frente de um hospital, dentro de uma troca de plantão, e você vê lá aquele bando de profissional saindo, e a maioria é mulher, e são poucos homens, o que significa? Não quer dizer que um é melhor que o outro, que homem é melhor que mulher, que mulher é melhor que homem, mas aqui, assim, 80 a 85% é classificado, né, como sexo feminino dentro da enfermagem. Então, é por isso que a gente vê poucos homens trabalhando dentro da enfermagem. Por quê? Porque o número é né, brutalmente menor do que o número de profissionais do sexo feminino. Só que, assim, ambos os sexos fizeram uma escolha. Então, por que tem 80 a 85% das mulheres? Porque as mulheres estão decidindo mais ir para a enfermagem do que os homens, né? Então, não tem melhor ou pior. Não tem, porque homem é melhor que mulher é melhor que homem. Não tem isso, né? É que nesse caso específico, as mulheres escolheram ir para a enfermagem e os homens estão indo para outras áreas. Mas não tem nada de errado com isso. A profissão ela é totalmente aberta para nós homens. Inclusive, cara, eu mesmo, na minha sala de graduação, tinha uns 7 homens comigo, né? Então, assim, de 50, naquela época eram menos profissionais se formando, de 50 mulheres, tinham 7 homens. Então, assim, era uma proporção grande. Nas outras salas eram 3, eram 2, entendeu? Então, assim, minha classe foi meio que fora da curva, ali um ponto fora da curva, só que, quando a gente olha justamente para a profissão, é muito mais mulher do que homem, né? Então, a enfermagem é uma área apenas de mulheres? É um mito, né?
Só que realmente tem muito mais mulher do que homem. Basicamente isso. Outra, quem faz enfermagem vai precisar lidar com sangue, morte ou cenas fortes. E aí, mito ou verdade? Eu coloco isso como verdade em partes. Por quê? Porque vai depender muito do setor de atuação ou do nicho específico que você atua, né? Você está dentro da assistência direta? Se você está dentro da assistência direta, é mais comum que você veja EMS, né, que são vômitos, sangramentos, paciente com lesão tumoral, e centro cirúrgico, paciente aberto e coisas assim. Só que se você não está numa área de assistência, é pouco provável que você tenha contato com esse tipo de atuação, de nicho específico, né? De pacientes com cenas fortes, sangramentos e morte. Então, assim, o importante é, se você é professor, se você é cessista, se você é auditor, você não vai ter esse tipo de contato nessa ocasião específica, né? Com pacientes com essa clínica específica. Só que talvez no começo sim, porque ninguém, né, não posso falar ninguém, porque nada é uma fórmula matemática que é exata, né? A maioria das pessoas, quando entra na profissão, quando entra na enfermagem, é normal que essa pessoa tenha mais contato com o público, por quê? Porque a gente está iniciando. E aí depois a pessoa, lembra, vai estudando mais, vai entendendo um pouco mais, vai buscando especialização, vai buscando nichar um pouco mais, nichando até entrar mais a fundo numa área. Então, as pessoas que não estão diretamente na assistência, ela não vai ter contato com isso. Porém, no começo, quase que todo mundo sim, mas depois não. Só que parte daquilo que a gente falou anteriormente. Tudo é uma escolha. Depende só de você, né? A maioria de nós, dentro da enfermagem, a gente, por escolher a enfermagem, a gente acaba escolhendo, né, ter contato com isso, né? Mesmo não sendo assim, eu quero ter contato com isso, ou não quero ter contato com isso. É da própria profissão. Você vai ter contato com pessoas assim. É natural, entendeu? Então, a gente entende que nós também, como seres humanos, a gente lida com casos de pessoas que são importantes pra gente. Seja um paciente, seja um familiar, seja alguém muito próximo, seja um amigo. Então, assim, quem optou pela enfermagem corre o risco de atender pacientes nessa situação. Então, isso é uma escolha que você faz. Por isso que eu falo que quem faz enfermagem vai lidar sempre com sangue, com morte, com cenas fortes. É uma verdade, só que em partes. Por quê? No começo, sim, mas depois é tudo uma questão de escolha e é você quem vai escolher, de fato, como que vai ser a sua caminhada dali para frente. Né? Nem sempre vai ser da maneira que você iniciou. Tô vendo aqui o bate-papo para ver se vocês estão vivos para a gente seguir, né? Porque senão não adianta. Outra questão, né? Isso aqui me enviam frequentemente, quando eu falo frequentemente, pelo menos uma vez por dia eu recebo uma questão dessa, e eu costumo falar isso abertamente em palestras, mas eu resolvi trazer isso para cá, porque isso é uma coisa muito forte que a enfermagem vem trazendo atualmente, e eu queria justamente ter uma resposta única para destrinchar isso daqui e não ter mais que ficar respondendo esse tipo de coisa, por quê? Porque depende de cada profissional, que é. Deixa eu só pegar minha garrafa de água aqui, que eu tô precisando muito. Que é o seguinte, a garrafa é bruta, o negócio é bruto. A enfermagem é uma profissão valorizada, frustrada, mito ou verdade? Para mim, isso é um mito. Christopher, por que se a gente está passando aí por situações e isso e aquilo? É o seguinte, quem desvaloriza, quem empobrece a enfermagem enquanto profissão, na maior parte das vezes, é o próprio profissional de enfermagem, né? Cristo, me dá um exemplo. Com as suas próprias atitudes, com seus próprios comportamentos, não sendo ético e respeitoso, na maior parte das vezes, durante o seu plantão, durante a assistência, durante o seu trabalho dentro da enfermagem, né? Eu queria dizer que a valorização, muitas pessoas falam assim, a enfermagem não é valorizada, a enfermagem é isso, a enfermagem é aquilo. Só que é o seguinte, a valorização, ela vem primeiro de você mesmo, enquanto pessoa, de você mesmo enquanto profissional. Não adianta você buscar a valorização se você, de fato, não se sente valorizado, se você, internamente, não está buscando a sua própria autovalorização, entendeu? Não adianta buscar isso fora sem antes olhar para dentro. Então, assim, não aposta na valorização global da enfermagem. Começa você primeiro a buscar. Então, assim, tira essa coisa, a enfermagem não é valorizada. Não, toda vez que uma pessoa me fala isso, eu falo assim, cara, mas, ou, né, profissional da área da saúde, profissional da enfermagem, o que você
enquanto profissional, está fazendo para você ser valorizado. Aí a pessoa fala assim, eu estou buscando umas 30 horas, eu estou buscando... Ótimo, entendeu? Isso aí é a base que todo mundo está fazendo. Só que, e você? Aí a pessoa fica, mas como assim? O quê? Entendeu? E aí a pessoa se perde. Por quê? Porque ela não está enxergando que primeiro ela precisa se valorizar para depois ela ir para cima buscar a valorização na área. Porque primeiro você se valoriza, se autovaloriza, né? Enquanto pessoa, você se valoriza enquanto profissional, porque você é um ótimo profissional, porque você dá o seu melhor, porque você tem atitudes e comportamentos éticos e respeitosos, e mais uma série de coisas que a gente podia falar aqui. E aí depois você começa a valorizar as pessoas que estão ali ao seu lado na sua equipe. Então, se cada um começar a se valorizar hoje, a gente pode sim alcançar uma enfermagem valorizada, só que não adianta visar lá no futuro se você não está tendo no presente. É basicamente isso. Então, a enfermagem é uma profissão valorizada, ou na verdade desvalorizada, né? E frustrada? Não. Isso é um mito, porque depende de cada um de nós para fazer a diferença e fazer uma enfermagem diferenciada, uma enfermagem fora da caixa, uma enfermagem que vai lá e faz a diferença no nosso plantão, certo? E outra coisa, né? Quando a gente fala assim, política é tudo corrupto. Só que se você, enquanto profissional, não está agindo dessa maneira que eu comentei, né? Com atitudes certas, com comportamentos adequados, com ética, com respeito, nós não está falando do político. Porque você está falando de uma pessoa, sendo que você também não está sendo ético, você também não está tendo comportamentos e atitudes que são, que vão favorecer você enquanto profissional no seu plantão. Então, não é só político que é corrupto, entendeu? Então, tem que parar também e olhar pelo que a gente está falando, pelo que a gente está fazendo, né? É ser antes de justamente ter. Outra coisa que geralmente muita gente fala, enfermeiro só trabalha em hospital? E aí, mito ou verdade? Para mim, isso também é um mito. Por quê? Não passaram distante, sim. Né? Isso lá na época da Florence, lá na Wanda Horta, e assim por Ana Neri, e assim por diante. Por quê? Porque era mais característico, né? A gente está lidando ali com pessoas de uma assistência direta. Só que isso, assim, na atualidade, já é uma coisa totalmente diferente. Hoje tem enfermeiro, instrutor de cursos diversos, na docência, na dermatologia, na área militar, concursos de diversas outras áreas, instrutor de treinamento, se eu não me engano, já falei, em escolas, em indústria farmacêutica, em auditoria, em hospitais e também em outras empresas, no domicílio, no home care, tendo empresas de suporte de saúde, né, consultórios e consultoria e mais um monte de coisa. Então, enfermeiro só trabalha na área hospitalar? Não, né? Tem nicho específico na enfermagem, tem subnichos onde cada um ali vai especializando para justamente atuar. Só que depende daquilo que a gente comentou, depende de uma escolha de você enquanto profissional para ir lá e decidir a área que você quer atuar. Então, não adianta justamente falar sobre a enfermagem como um todo. Vai lá você e testa aquilo. Testa não, né? Quando eu falo testa, porque eu lido muito com isso diariamente. Só que sim, verifica o que você gosta, verifica o que mais faz sentido para você na sua carreira, para você não só ser um enfermeiro da área hospitalar, para você não ser só da enfermagem hospitalar, para você ir lá e justamente viver outros meios para talvez aquilo acender, abrir a caixa, né? E falar, poxa, olha só, eu gostei disso que eu estou fazendo aqui agora e eu não preciso ser só da área hospitalar. Não é porque eu entrei há 20, 10 anos, 5 anos no setor que eu preciso morrer nesse setor. Você pode e deve caminhar por outras áreas. Por quê? Para você justamente viver, ter outras vivências, ter outras relações com pessoas, networking, para justamente você decidir aí o que você quer ser, o que você quer trilhar para um futuro. Essa também é muito clássica e a enfermagem brasileira fala muito sobre isso em vários chats, em vários comentários de redes sociais, que é: enfermeiro é um ser caridoso e trabalha por amor sempre. Mito ou verdade? Eu queria dizer que é o seguinte, para mim é um mito, e eu vou explicar por quê. Porque servimos ao próximo e trabalhamos com amor, mas amor não paga conta. Pode ser duro isso para você, né, que tá me ouvindo aqui, mas você não chega na padaria e pede 5 pães e paga com amor, entende? Ser enfermeiro, ser da enfermagem, ser profissional da área da saúde, atuar sim com o que você gosta, com o que você ama, mas você precisa também ser remunerado para você atuar e colocar ali, né, em prática o seu conhecimento teórico e também científico. Então, a gente cuida de pessoas, né? E por quê? Porque a gente se importa assim com as pessoas. A gente escolheu estar dentro dessa área da enfermagem. Só que
trabalhar por amor não significa deixar de ser uma profissão, né? Deixar de ser enfermagem, deixar de ser enfermeiro. É como você ir lá e silenciar uma bomba de infusão quando ela está alarmando, quando ela está apitando, só que você, na real, sabe que você está enganando você mesmo e tentando enganar as outras pessoas. Então, enfermeiro é ser caridoso e trabalhar por amor. Sempre, para mim, é um mito. Por quê? Porque, como eu disse, você não chega na padaria, pede 5 pães e paga com amor. A pessoa fala assim, como que você vai pagar? Eu quero pagar com amor. Não funciona assim. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com amor, só que amor não paga a conta. A gente tem que evidenciar e trabalhar por uma profissão e não somente por amor. E, repito, a gente se importa assim com pessoas, só que a gente tem que também ter consigo mesmo que isso é uma profissão, certo? Pode parecer duro isso, mas é real. E a galera sim fala que quer trabalhar, quer agir a enfermagem por amor e isso, por aquilo, Só que, cara, para pensar, você vai precisar pagar suas contas, você vai precisar investir o seu dinheiro em conhecimento, investir seu dinheiro em saúde, investir seu dinheiro em várias formas. Então, assim, é uma profissão. Apesar de ser um sonho, apesar de ser algo que realmente você te toca, que você nasceu para aquilo, que isso, que aquilo, é muito bom ter uma pessoa assim dentro da área da enfermagem. Só que, de novo, amor não paga a conta. Você precisa sim ser remunerado para tal, e para você ser remunerado, você precisa encarar isso como também uma profissão, né? E ir lá e justamente fazer você profissional que age sim com amor, só que também age como profissional sempre. Outra coisa que geralmente os enfermeiros falam isso, né? Enfermeiro é só enfermeiro ou existe progressão de carreira? Por que eles falam isso, né? E aí eu fico pensando, é um mito ou é uma verdade? Eu penso o seguinte, porque o enfermeiro que estagnou, ele acha que assim, enfermeiro é só enfermeiro. Só que na verdade, enfermeiro, repetindo aqui a pergunta, né? Enfermeiro é só enfermeiro ou existe progressão na carreira? É um mito. Por quê? Porque existe sim progressão na carreira. Porém, né, não basta apenas você ser enfermeiro, estar com seu diploma na mão, estar com seu correio na mão. Porque isso, como eu falei, qualquer faculdade que você terminou na graduação de enfermagem, né, no caso, ela vai te habilitar, vai te dar o diploma, você vai pagar o seu corém, e aí pronto, você está pronto ali para trabalhar. Só que não significa que não existe progressão. Você está começando, é a base. Né? Ser enfermeiro é muito mais que a base. A base é o inicial, é onde todo mundo está iniciando para justamente ir degrau por degrau, para depois ir alcançando progressão na carreira. Né? Então você precisa estar sempre aprendendo, sempre executando continuamente e ensinando o que você sabe. Isso é muito característico de enfermeiro. Tem dentro da enfermagem também, só que dentro do grupo de enfermeiros, né? O cara fala assim, eu não vou ensinar não, porque se eu ensinar, o outro enfermeiro ele vai tomar meu lugar. E cara, não existe isso. Claro que assim, tem pessoas que fazem isso por concurso, vai lá e corta pessoas, não fazem coisas até piores. E tem também dentro da área da instituição hospitalar e algumas outras áreas. Só que é o seguinte, qual que é o pensamento que a gente precisa ter enquanto profissional? Quanto mais conhecimento eu tiver, né, a gente aprende muito. Quando a gente ensina, quase 90% do nosso aprendizado é quando a gente está ensinando, e não só quando a gente escuta, que é muito pouco, em porcentagem, se eu não me engano, são mais de 10%, agora eu não lembro de cabeça. Só que é o seguinte, quando a gente ensina, a gente, além de estar aprendendo mais, a gente está proporcionando aquilo que a gente sabe para o outro que talvez sabe menos, ou aquele que está chegando, ou aquele que até sabe mais que você. E aí o pensamento é o seguinte, quanto mais pessoas souberem o que você sabe, te dá a chance de, quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão conseguir fazer aquilo que você faz. E se mais pessoas estão fazendo aquilo que você faz, você tem a chance, isso geralmente acontece, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, que eu mentoro, que eu faço aí dentro do meu treinamento, que é quando você ensina a pessoa a fazer aquilo que você sabe, você está disposto a aprender coisas novas. Que coisas novas? Por exemplo, ir para um cargo novo, subir de cargo e assim por diante. Por quê? Porque você passou todo o seu conhecimento e aí talvez pessoas não sabiam fazer aquilo e a partir de agora, com o seu conhecimento que você passou, você entregou aquilo. As pessoas, claro, que vão masterizando, vão adaptando cada um dentro da sua realidade. Só que assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo aquilo que você faz, você consegue subir de nível e se destacar para você estar disponível a aprender sempre outras coisas, coisas novas, subir de cargo e assim por diante. Então, ensina o que você sabe e tudo vai acabar acontecendo aí dentro da sua carreira a seu favor e não contra você.
Então a gente tem que parar, enquanto enfermeiro, de pensar assim, eu não vou ensinar porque a pessoa vai tomar meu lugar. Cara, tá errado. Na verdade, assim, ela vai tomar o seu lugar, só que de maneira positiva. Por quê? Porque você vai passar seu lugar para ela e você vai ser, por exemplo, o chefe dela, o líder dela, o responsável dela, o responsável de outras pessoas. Por quê? Porque você migrou o conhecimento e está disposto aí a aprender mais em outros cargos, novos cargos e assim por diante. Então, ensina o que você sabe, porque é assim que a gente sobe. Não é deixando de ensinar as pessoas. Travou? Deixa eu ver, travou para vocês? Estão me dizendo aqui que travou. Deixa eu mandar aqui no chat, travou? Deixa eu ver, deixa eu ver. A minha mensagem chegou, a câmera tá ligada, o timer tá rolando, tem pessoas online, inclusive entrou mais uma agora. Agora tá normal. A Aline Souza comentou. Existe um mini delay entre o que eu falo e o que chega para vocês. Então, por exemplo, quando eu pergunto alguma coisa, vai demorar aí, dependendo da internet, uns 30, 20 segundos para chegar até vocês, para eu ter o retorno de volta. Então, assim, por isso que eu não fico muito parado, né? Não pauso muito, porque senão fica, por exemplo, 20 segundos para mim, mais 20 para vocês, e aí quase um minuto aí de pausa. Mas a galera tá falando aqui, agora foi. Será que vocês. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu tava falando o seguinte, eu vou repetir porque eu não sei se travou, não sei se isso vai cortar depois, mas já que a gente tá fazendo, vamos fazer direto, né? Eu tinha comentado aqui, enfermeiro é só enfermeiro, ou existe uma progressão na carreira. E eu disse que, assim, não basta apenas você ser enfermeiro, você ir lá se formar, ter o diploma de graduação, pagar o seu Corém, tá com o seu Corém na mão, porque isso qualquer faculdade habilita uma pessoa a ter um diploma, né? Você pagando, obviamente, ou fazendo na parte pública. Só que aí depois você paga o seu Corém e aí a pessoa fala assim, ah, é isso que eu preciso fazer. Só que na verdade isso é a base. Cada degrau vai ser construído conforme você vai caminhando dentro da área, com conhecimento, com especialidades, com networking, com uma comunicação mais efetiva, sendo ético, sendo respeitoso e assim por diante. O que eu estava comentando, né, que é o seguinte, quando a maioria dos enfermeiros fala assim, eu não vou ensinar uma pessoa, porque, ou outro enfermeiro, um outro colaborador, porque essa pessoa vai tomar meu lugar. E aí é o seguinte, enfermeiro que pensa assim, está pensando pequeno e passos atrás do que, de fato, pensando positivamente e passos à frente. Exatamente por qual motivo? Porque quando a gente ensina uma pessoa aquilo que a gente sabe, a gente tem mais pessoas fazendo aquilo que a gente sabe através também do nosso conhecimento, e quanto mais pessoas sabem fazer aquilo que a gente sabe fazer, a gente se torna disponível para aprender e estar sempre aberto para novos cargos, para novos rumos, para novas orientações dentro da área. Então, como que enfermeiro cresce, como que técnico cresce, auxiliar cresce? Ensinando outras pessoas. A gente aprende muito, né? Estava comentando aqui que é mais de 90% do nosso aprendizado vem quando a gente está ensinando. Então, quando a gente só escuta alguém falar, se eu não me engano, não me lembro disso assertivamente agora, né? Mas se eu não me engano, são menos de 10%. Quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente aprende menos de 10%. Quando a gente está ensinando, são 90% de aprendizado. Então, a gente tem que parar dentro da enfermagem, né? E, inclusive, sendo enfermeiro, que geralmente isso é mais característico de enfermeiro, de não querer ensinar outra pessoa porque acha que a pessoa vai tomar o seu lugar. Só que assim, a pessoa ela vai até tomar o seu lugar, só que de uma maneira positiva e não negativa. Por quê? Porque você vai ensinar ela a ter o conhecimento que você tem. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento que você tem, você está disposto a aprender coisas novas, subir de cargo, e é assim que enfermeiro, é assim que a enfermagem cresce, ensinando outras pessoas. Não fica com conhecimento só para você, porque conhecimento, né, ele precisa ser propagado, ele precisa ser divulgado. E quanto mais você tiver esse comportamento de ensinar outras pessoas, isso, além de estar sendo visto por pessoas acima, que você nem imagina, você também está sendo humilde, você está sendo respeitoso, você está contribuindo para uma pessoa que acabou de chegar, ou uma pessoa que talvez sabe menos que você, ou para uma pessoa que até sabe mais que você. Por quê? Porque, cara, conhecimento agrega para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, você pode aprender com qualquer pessoa, você pode ensinar para qualquer pessoa, né? Sendo dentro da enfermagem, a gente falando assim abertamente dentro da enfermagem, cara, quanto mais pessoas da enfermagem você ajudar, inclusive assim, além de você subir, você vai ser lembrado. Então, é característico. A pessoa fala assim,
Pô, eu trabalhei com profissionais que ninguém ensinava nada. A pessoa dominava ali o conteúdo e o conhecimento e não tava nem aí para os outros. Só que assim, você quer ser lembrado como um profissional desse que não tá nem aí para os outros, ou você quer ser lembrado de uma outra forma? Por exemplo, você tá passando por uma necessidade, você está querendo mudar de instituição, você está querendo mudar de setor, e a pessoa fala assim, puxa, tal profissional naquela área tem esse tipo de comportamento. Pô, legal, vou trazer esse cara para minha instituição, vou trazer esse cara para o meu setor, vou trazer esse cara para... Entendeu? É assim que enfermeiro sobe, é assim que a enfermagem sobe, propagando o conhecimento, ensinando o que você sabe, e aí você começa, além de abrir portas, né, para novos cargos, você também abre portas para outras instituições, porque isso tudo é visto dentro da enfermagem. A gente fala assim, o mundo da enfermagem, apesar de parecer imenso, ele é pequeno. Então, sempre tem uma pessoa que conhece alguém que trabalha com você. Então, muito cuidado pelo comportamento que você tem. A gente falou de ética agora há pouco aí, em questão de política, e que isso reflete também dentro da nossa área da enfermagem. Então, muito cuidado pelos seus comportamentos que você está tendo hoje. Se você não ensina, isso está sendo visto não só pela sua equipe, mas também por pessoas fora. E isso pode, na verdade, te prejudicar, ao invés de contribuir com a sua própria experiência dentro da área da enfermagem, certo? E aí tem uma galera também que me pergunta muito via direct, que é... Deixa eu só ver. Realmente foi para vocês, né? Beleza, estão aqui comigo. Mas, vamos seguir. Preciso ver se estão aí vivos, né? Como eu falei, tem um delay. Tem uma galera que me pergunta assim, Christopher, é melhor eu fazer um curso técnico ou eu vou direto para a graduação? Eu diria que, né, me perguntando agora, isso é um mito ou uma verdade? Depende. Ah, depende é uma resposta muito ampla, uma resposta muito vaga. Eu também não gosto de falar depende. Só que eu falo depende por quê? Porque vai depender muito do seu objetivo e das oportunidades que você teve, o que você tem, né, das oportunidades anteriores. No longo prazo, um enfermeiro, ele consegue migrar de área com muito mais facilidade do que o técnico e do que o auxiliar. Por quê? Porque esse tipo de certificado, muitas vezes, para um determinado setor, para uma determinada vaga, ele é exigido. Então, se você tem um certificado de graduação, ele vai no longo prazo, né? No começo é basicamente igual para todo mundo, mas no longo prazo ele vai ser exigido para você. Ah, tudo bem, você quer vir para tal setor, você é graduado, entendeu? Então assim, não tem essa coisa de fazer o curso técnico é melhor do que fazer a graduação, ou fazer a graduação é melhor do que fazer o curso técnico. Depende justamente por isso, né? Cada caso é um caso. Então, como que eu posso dizer isso para você? No mundo é uma coisa assim, a gente visa para justamente como que eu quer ver? Tô pensando aqui. Eu não vou falar isso não, senão vai ser muito polêmico, né? Tem pessoa que não quer ser enfermeiro e tá tudo bem. Se você é técnico auxiliar e não quer ser enfermeiro, tá tudo bem. Se você já é graduado, você tá antes da graduação, você não quer ser auxiliar técnico, tá tudo bem, né? São escolhas. A gente falou sobre escolhas anteriormente. Porém, o que eu acredito é, quando você é auxiliar, quando você é técnico e você vai para um curso de graduação, isso tende a ser uma vantagem a mais para você enquanto profissional na entrada. Por que eu falo na entrada? Porque no longo prazo tende a estabilizar essa habilidade técnica, né? Eu falo muito sobre habilidade técnica e habilidade comportamental. Geralmente, a gente entra com zero, né? Quem não tem auxiliar, quem não tem técnico, vai direto para a graduação, ou até se você vai primeiro para o auxiliar, e primeiro para o técnico, ou não fez auxiliar, hoje em dia é meio que obrigatório fazer auxiliar. Mas assim, quando a gente começa na área, a gente não tem nem experiência e nem um perfil comportamental dentro da área. E aí, conforme a gente vai crescendo a habilidade, a experiência, a gente tem que trabalhar também os comportamentos. Por que eu falo isso? Se você é auxiliar, se você é técnico e você vai para uma graduação, a habilidade técnica você já tem. Só que no longo prazo, não adianta só habilidade técnica, você tem que desenvolver também a habilidade comportamental, porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Porque técnica por técnica, né, todo mundo faz. Todo mundo que você ensinar, a pessoa vai lá e vai fazer. Ela pode não passar sonda vesical ou nasointeral de primeira, de uma maneira assim, com maestria, com destreza manual suficiente, né, com habilidade suficiente. Só que daqui a 20 vezes que ela fizer isso, ela já vai ter uma habilidade maior. Daqui a 30 vezes que ela fizer isso, ela tem maior. Daqui a um ano fazendo isso, ela tem habilidade maior. Então, assim, depois chega um tempo que a habilidade técnica ela estagna. Só que o que você precisa trabalhar são comportamentos, né? Comportamentos que vão gerar um nível avançado de profissional que você é. E o que eu quero dizer? Que se você é auxiliar, se você é técnico e vai cursar uma graduação, no começo sim, vai ser mais fácil para ti enquanto profissional. Só que depois de um ano, depois de 2 anos, vai estabilizar e aí não existe destaque se você não for
para o comportamento, para o perfil comportamental, né? E desenvolver coisas a mais que não apenas habilidade técnica, né? Vai depender muito de você, enquanto profissional, para você ter vantagem, para você se destacar dentro da área. Ana Paula Silveira Lopes está falando aqui, conhecimento sempre multiplicado. É isso aí, Ana Paula. E, cara, você é um exemplo aí de profissional que, cara, inclusive me ensinou muito. Me ensinou muito. Eu sou justamente grato. Por isso eu falo abertamente, porque, né, Ana Paula, técnica, cara, conhece muito sobre oncologia, conhece muito sobre a enfermagem e a gente aprende muito, né? Aquela questão, eu não vou aprender com tal pessoa porque tal pessoa tem um cargo X e eu não. Cara, não é isso. A sua equipe, ela tá ali para justamente fazer o melhor plantão possível. Basta você, enquanto profissional, identificar que eles são seus aliados, são pessoas que você se importa, são pessoas que estão ali para gerar um plantão diferenciado, um plantão positivo, um plantão fora da caixa, um plantão que realmente vai terminar bem, ou um plantão que vai ser a desgraça total do dia e vai ferrar com tudo, entendeu? Só depende de você, como que você se relaciona. E aí entra aquela questão de comportamento, entendeu? Não adianta só função, não adianta só habilidade. São comportamentos característicos em pessoas, características que a gente começa a identificar que são pessoas do bem e tem pessoas que são do mal. Então, cara, obrigado por você ter participado do meu processo de aprendizagem, Ana Paula, porque, cara, você foi fundamental nesse processo. Eu agradeço imensamente isso, beleza? Muito massa mesmo falar isso aqui. Tá rolando até uns coraçõezinhos aqui. Obrigado mesmo. Isso foi fundamental. Vamos para nossa próxima. Enfermeiro que não pega acesso de primeira não é bom. É um mito ou é verdade? E aí, enfermeiro que não pega acesso de primeira é bom ou um enfermeiro não é bom? Cara, eu tava até falando agora da Ana Paula, né? Eu podia dizer que assim, você pode ser o melhor enfermeiro do mundo, mas vai ter um dia que você não vai estar bem. Você pode ser o melhor técnico do mundo, mas vai ter um dia que você não vai estar bem. Você pode ser o melhor auxiliar do mundo, mas vai ter um dia que você não está bem. E aí, quer dizer que você é bom ou que você é ruim? Não, né? Que somos seres humanos. A gente vai ter dia que não vai estar legal, vai ter dia que vai estar super bem. E isso é o ciclo, né? Nem todo mundo vai estar bem 100% do tempo pra ficar sorrindo. E eu falei que não tem que ficar sorrindo, né? Você tem que ser quem você é. Só que é o seguinte, se você não conseguiu pegar o acesso venoso, seja, no mínimo, humilde e peça ajuda. Porque quando a gente fala humildade, a pessoa fala assim, eu sou humilde. E ela até tenta aceitar, só que ela está se auto-enganando. Ser humilde, cara, é pedir ajuda. Não é nem só ser humilde. Por quê? Porque se você não pede ajuda, você está sendo egoísta, você está sendo egocêntrico, você está confiando no seu ego e está lá furando o paciente várias vezes para justamente mostrar que você é capaz. Só que você está mostrando, querendo mostrar para você mesmo e não fazendo de fato uma enfermagem evidenciada, que de fato é a melhor enfermagem possível, de ir lá e pegar o acesso na primeira. Como eu falei, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai conseguir, mas ser humilde é você pedir ajuda. Chegar para um colega, por exemplo, seu enfermeiro não conseguir pegar o acesso, e geralmente o enfermeiro fica com cargo de acessos difíceis em algumas instituições, só que, cara, nada impede de eu, por exemplo, pegar um técnico de enfermagem, no caso citando a Ana Paula aí, que trabalha com oncologia, de uma maneira vasta aí, há muitos anos, brutalmente muitos anos mesmo, e falar, pô, Ana Paula, não consegui pegar esse acesso aqui, né? Você chega pro técnico e fala, cara, eu não consegui pegar esse acesso, e eu sei que você é a melhor pessoa para isso. Por quê? Porque a pessoa ela tem muito mais anos de prática do que você, entendeu? Então a gente tem que ser humilde e pedir ajuda e falar, cara, por favor, vai lá e faz, entendeu? Tipo, se você não consegue fazer, se você não tá bem para fazer, naquele dia realmente você não vai conseguir fazer. E aí, você pedindo ajuda, você sendo humilde, você indo lá e mostrando o lado que geralmente ninguém mostra, pede pra pessoa. A pessoa, ela vai sentir que você está sendo sincero e vai falar assim, pô, que legal, né? Um cara aqui que tem um outro cargo tá me pedindo ajuda. Ou pode ser, por exemplo, um auxiliar pedindo ajuda de um técnico pedindo ajuda de um auxiliar. Mas, cara, é pedir ajuda. Pedir ajuda. Ser humilde não é só ser humilde. Ser humilde é também pedir ajuda. É você demonstrar que você não está bem naquele dia e que você precisa que alguém faça aquilo que você pode sim fazer com uma determinada maestria, só que naquele dia você não conseguiu fazer com maestria. Então, cara, não continue pelo status de que você é um profissional. Tô tentando não falar um palavrão aqui. Que você é um profissional excelente, né? Eu quero ser um profissional excelente, por isso que eu tenho que furar 20 vezes. Não, cara, zele sempre pelo seu trabalho em equipe, zele sempre pela sua equipe. Independente do seu cargo, pede ajuda, né? Assim como outras atribuições, pede ajuda. Se, cara, tá difícil de passar uma sonda,
talvez o paciente pode precisar ir para uma endoscopia para passar sonda, mas você não vai ficar lá forçando para justamente sangrar o paciente, para desviar, né, a sonda, o trajeto da sonda, dependendo de como tiver, se tiver obstrução. Conseguir passar não vai provar para sua equipe, para as pessoas que você é bom, né? O que vai provar é a consistência. É de, pô, conseguiu passar a sonda, fez, no caso da sonda lateral, né? Fez lá o raio-x, verificou que tá passando um helicóptero aqui, verificou que está alocada a sonda nasointeral no lugar certo, e aí sim, porque vai que você passa a sonda, não, hoje não tô legal não, mas eu vou passar a sonda lá, e aí você não percebeu, não se lembrou, porque você não estava bem emocionalmente, que o paciente tinha uma fratura de base de crânio, e aí a sonda, em vez de ir para o lado adequado, né, que seria para o esôfago e depois lá cair no estômago e depois entrar no duodeno, não, foi lá para o cérebro, e aí você mata o paciente, entendeu? Então, peça ajuda sempre. Logo, eu digo, enfermeiro que não pega acesso de primeira não é bom? Isso é um mito. Peça sempre ajuda. Isso não só enfermeiro, né? Como técnico, como auxiliar, como qualquer outra pessoa na equipe. Pedir ajuda não desfavorece você enquanto profissional. E sim, exalta você enquanto um profissional que de fato se abre para o outro para justamente fazer uma profissão diferenciada. A Laila entrou aqui, que massa. A Laila também já trabalhou comigo. E aí, né? A gente tá finalizando a live aqui, eu vou voltar ali nos comentários ainda, mas eu queria dizer o seguinte: para você que é profissional da enfermagem, né, dentro desses mitos e verdades que a gente falou, né, que eu trouxe aqui para vocês e vocês participaram bastante ativamente comigo, eu queria dizer o seguinte: e aí você, né, enquanto profissional, qual que é a enfermagem que você quer fazer? Dentro da enfermagem vai existir vários mitos, várias verdades, só que enfermagem que vive de mito e acreditando em todo mundo é mais do mesmo, entendeu? Por quê? Porque a enfermagem de verdade, ela vai com base nas suas atitudes, ela vai à luta todos os dias para fazer aquilo que ela acredita, né? Vale a pena fazer enfermagem? Vale a pena fazer esse tipo de enfermagem por si só? Cara, só depende de você. A enfermagem que você quer fazer, tem até uma frase que tá aqui, ó. Gere no mundo aquilo que você quer receber. Gere no mundo aquilo que você quer receber. Então, qual que é a enfermagem que você quer fazer? E quando a gente fala quer receber, é um ponto característico que geralmente a galera me pergunta isso, e eu falo o seguinte, a pessoa fala assim, ah, Christopher, eu tenho que fazer pelo meu paciente como se eu... como é que é o negócio? A galera fala o seguinte, Christopher, eu tenho que fazer pelo paciente como algo que eu gostaria que fizesse para mim. Mito ou verdade? Já acabei de criar isso aqui agora, né? Cara, não é verdade isso. Isso daí é um mito. Por quê? Porque o que você quer que seja feito por você é diferente do que o paciente quer que seja feito por ele. Ah, me dá um exemplo. Por exemplo, se você tiver filhos, né? Eu não tenho filho não, mas se você tiver filho, o seu filho, ele tem um gosto diferente do seu. Se você tem conhecidos, os conhecidos têm um gosto diferente do seu. Então ninguém tem o mesmo gosto que você. Então por isso que é um mito. Você não tem que fazer como se você quisesse gerar a transformação que você gostaria que fizessem com você. Por quê? Porque cada ser humano é único, cada pessoa é uma pessoa. Então, antes de falar assim, ah, eu quero gerar na pessoa aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, não. Pergunta para a pessoa. A melhor pessoa que vai te responder isso é a pessoa que você está perguntando isso. É um paciente, é um familiar, é um amigo, qualquer pessoa. Pergunta para a pessoa, fala assim, cara, pergunta para o paciente, como você gostaria de ser tratado aqui? Como você gostaria que eu fizesse isso? Como você, entendeu? E não, ah, não, eu vou fazer porque eu acho que certo para mim é fazer dessa forma. E certo para você pode não ser certo para mim. Certo para você pode não ser certo para o paciente. E o que não é certo para o paciente vai ser algo interpretado de uma maneira tão errada, tão violenta, tão bruta, que vai, na verdade, desfavorecer você enquanto profissional e não enaltecer você enquanto profissional. Então, eu deixo aqui para você a pergunta: qual é a enfermagem que você quer fazer? Beleza? Vamos aqui no chat para a gente ver essas questões ditas. Vamos desde o começo. 28 comentários. Deixa eu abrir aqui na outra aba porque tá cortando um pouco dos comentários. Aqui. Vocês são demais, gente. A Maria. Vamos lá, vamos lá. Pô, tá cortando aqui pra mim. Ah, não, beleza, agora deu. Ó, a Fernanda colocou aqui, Fernanda Amaral colocou, os enfermeiros trabalham só em hospitais?
e a mais chata que é, os enfermeiros são ajudantes de médicos. Fernanda, acho que eu respondi isso daí durante a live. Enfermeiro não só trabalha em hospital, como trabalha na docência, na enfermagem dermatológica, auditoria, carreira científica, na publicação de artigos, também na carreira policial, concurso, docência, se não me engano, eu já falei, e assim por diante. E a questão de enfermeiro ajudante de médico, eu comentei também que quanto mais conhecimento você tem, quanto Nanda Nick Knock, né, para você que é enfermeiro, você vai saber disso, que é assistência de enfermagem, sistematização, diagnóstico de enfermagem e assim por diante, né, pautado sim em parte científica e não só do achismo na nossa cabeça. Quanto mais você tiver esse tipo de conhecimento, quanto mais você ir lá e aplicar aquilo que não só você aprendeu, né? Porque aprender por aprender, qualquer pessoa vai aprender, só que conhecimento sem execução é igual a nada. Você precisa sim colocar o seu aprendizado, tirar aquilo da cabeça e colocar em prática. Por quê? Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Não adianta falar assim, hoje eu vou ter o melhor plantão possível, sendo que vai chegar lá e não vou ter. Então, por quê? Porque o plano não foi esse. O plano, a batalha foi lá e destruiu o plano. Então, assim, a gente precisa sim trazer aquilo que a gente sabe, conhecimento científico, conhecimento teórico, e colocar lá em prática para justamente validar. A gente não pode simplesmente acreditar assim, fulano falou que tal área é boa, fulano falou que se eu fizer isso vai dar certo. Eu comentei numa live passada, se eu não me engano foi na 2 ou na 3, não lembro agora ao certo, do enfermeiro headline reader. O que é enfermeiro headline reader? É um enfermeiro leitor de manchete. E aquele cara, aquele leitor de manchete, por quê? Traduzindo, né, pro português, claro, assim. Por que manchete? Porque nos jornais, até hoje em dia isso é vendido dessa forma, a primeira capa é a capa mais cara que tem. Por quê? Porque o jornal ele se vende pela capa. E a primeira manchete que tem que estar lá disponível, destacada, tem que ser a manchete, a frase mais forte possível para a pessoa ir lá e pagar pelo jornal, tanto físico quanto online. E é por que enfermeiro headline reader? Porque a pessoa, se ela só acreditar no que está sendo dito ali e não for lá e testar na prática, ou testar no campo de batalha, né? Testar não só na teoria, mas dentro ali da carreira se aquilo funciona ou não, é o enfermeiro headline reader, aquele enfermeiro que está acreditando no que o outro disse, no que o jornal disse, no que a matéria disse, é tipo um fake news. Então, assim, cara, pega aquilo que a pessoa falou assim, beleza, tal catéter de punção venosa é melhor do que o outro. Às vezes é porque ele só sabe funcionar com aquele. E se ele só sabe funcionar com aquele, para ele aquele é o melhor. Mas não significa que para você é o melhor. Então, quanto mais catéteres você souber, para você vai ser melhor. Então, assim, não adianta a gente acreditar, não, porque o Albocate, porque o Intracate, porque o Gelco é melhor do que todos os outros catéteres. Não. O melhor catéter possível é aquele que você testou e deu resultado, que você foi lá e conseguiu fazer. Não adianta acreditar em tudo que se fala. Você precisa ir lá e fazer por você mesmo a sua própria verdade e não acreditar no que os outros estão falando. Isso que é o enfermeiro headline reader. Precisa ir lá e colocar em prática e evidenciar que aquilo realmente é bom e positivo para você e não só para o outro. Aqui, já comentei isso daqui. Ó, a Daisy Souza está perguntando: qual dica você pode deixar para um enfermeiro recém-formado para conseguir um emprego? Cara, Daisy, eu fiz uma live específica relacionada a isso. Depois eu vou postar aqui no seu próprio comentário essa live de carreira dentro da área da enfermagem, carreira no primeiro emprego, em 3 etapas, dias antes da entrevista, né, no dia da entrevista e depois da entrevista. Então, cara, dá uma olhada nessa live. É um conteúdo denso, se não me engano, foi quase 1h14 de live. Olha isso porque vai ser importante para você e tá tudo lá, esse seu comentário, certo? Vamos ver aqui. Olha, interessante a pergunta da Larissa Carias. O enfermeiro pode ser um empreendedor? Pode atuar fora do ambiente hospitalar? Quais são as áreas de atuação? As áreas de atuação, comentei, né? Tem docência, tem pesquisa, tem carreira científica, polícia científica, tem área militar, tem muitas coisas dermatológicas e assim por diante. E aí, a pergunta que ela fez aqui, se o enfermeiro pode ser um empreendedor e se ele pode atuar fora da área hospitalar. Tendo em vista que tem essas áreas, pode sim atuar fora da área hospitalar. Para ser um enfermeiro empreendedor, você precisa estar disposta a pagar o preço. Porque não é como CLT, não é garantido que você vai colocar o seu trabalho e vai receber, vai ser remunerado pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho entregue. Ser empreendedor é você colocar sem saber se aquilo de fato vai voltar. Tem dia que vai voltar? Tem. Tem dia que não vai voltar? Tem também. Então, assim, por isso que eu falo, colocar na reta, né? Colocar à risca.
Por quê? Porque ser empreendedor não é de fato garantido como CLT. E nem CLT é garantido, né? Porque nem concurso público é garantido. Porque CLT, se tiver uma rescisão de contrato, pronto, tá na rua. E concurso público, se tiver uma reforma dentro da parte de concurso público e falar assim, ó, agora não vai ter mais esse cargo público. Isso aconteceu na Venezuela, se eu não me engano, acho que na década, posso estar falando errado, mas foi entre 70 e 90. Aconteceu na Venezuela. Extinguiram lá alguns cargos públicos e acabou. Da noite pro dia acabou, entendeu? Então, não tem estabilidade. Ser empreendedor é não ter estabilidade. Tem muita gente que empreende. Por exemplo, consultório de feridas, consultoria de enfermagem, treinamentos, educação online, e mais diversas atuações aí. Tem uma galera que ensina a montar consultório de enfermagem e assim por diante. Então, assim, ser empreendedor é você arriscar, ir lá, colocar uma coisa em prática que você gosta muito, mas sabendo que o risco é todo seu e não do outro. Então, se caso acontecer alguma coisa, a culpa não é do outro, a culpa é sua e não é nada garantido. Mas sim, é possível, sim, é muito vantajoso e sim, vale a pena. Vamos ver aqui. Ó, a Deise Souza perguntou: eu consigo um emprego de auditor sem ter experiência na assistência? Sim, tem algumas instituições de saúde que contratam um enfermeiro para auditoria sem experiência dentro da assistência, inclusive sem experiência nenhuma da área da hospitalar ou assim por diante. O cara saiu da graduação, não conseguiu trabalhar ainda, foi lá, fez uma pós na auditoria e pode ser que ele por si só ou por algum motivo ele consiga um trabalho dentro da auditoria. E não precisa necessariamente ter experiência. Por quê? Porque você não começa sozinho, você não vai começar auditando ali um prontuário sem ter conhecimento, né? Não só pela pós, mas também do campo de batalha, de pessoas que estão fazendo isso diariamente, todos os dias, todos os momentos, e também com pessoas diferentes, né? Por quê? Porque eu conheço enfermeiros auditores, e eles falam que quando a pessoa entra, vai, como qualquer outro setor do hospital, ou área da enfermagem, né, deveria, a pessoa vai ser treinada, vai ser habilitada, ela vai passar processo de auditoria ela mesma, ou seja, colocando os pontos positivos, o que ela precisa melhorar, o que ela está fazendo de adequado, e assim ela vai evoluindo cada vez mais até ela se tornar uma pessoa que está auditando somente o papel. Por que eu falo somente o papel? Porque o enfermeiro auditor, ele não fica só no papel. Tem outros cargos que ficam lá levantando tudo o que a enfermagem e que as outras áreas escrevem para justamente o convênio não glosar, o hospital ter que ficar com essa conta. Então, assim, o enfermeiro, ele tem que ir a campo. Muitas vezes o enfermeiro ele não fica dentro do hospital auditando. Ele vai até grandes empresas, grandes convênios, para justamente debater com outros profissionais, debater com a equipe médica, debater com outros enfermeiros, debater com as pessoas que estão ali juridicamente também das outras empresas e falar, não, eu acho que essa parte aqui foi por isso, isso e isso. E aí teve uma correção, e aí o convênio fala assim, beleza, então eu não vou glosar isso daqui, eu vou pagar isso daqui para a sua instituição. Depende, claro, de quanto mais comunicação, quanto mais anotação correta a gente tem, para que as coisas não sejam glosadas, porque a glosa ela vai repercutir diretamente dentro de tá faltando cargo, tá faltando, não tem pouco profissional e não tem profissional suficiente para ter uma assistência. Mas, pô, se a enfermagem estivesse anotando de uma maneira correta, seria um motivo a menos para o gestor, para a instituição pensar assim, pô, tô gastando dinheiro, estou investindo em uma coisa que a enfermagem não está fazendo, que seria a função da enfermagem fazer uma anotação adequada, e aí estou gastando lá, pagando coisas que estão sendo glosadas porque está tendo uma comunicação ineficaz, está sendo uma comunicação errônea dentro do processo da anotação que é nosso, beleza? Então, assim, você pode sim entrar dentro dessa parte de auditoria e todo começo é um começo, você vai ser treinado, você vai ser habilitado, só depois de bastante tempo que você vai a campo, sai do hospital para justamente discutir com outros profissionais, com outras equipes e grandes empresas sobre questões relacionadas ao convênio. Até a Selma entrou aqui. Massa. Selma é psicóloga. Beleza, gente. Não tem mais nenhuma dúvida, a galera não deixou mais nada aqui. A gente tem 1h10 de live. Vou encerrando. Se você tem alguma dúvida, depois deixa aqui nos comentários. Vou responder uma a uma, caso eu não tenha respondido aqui no online, no ao vivo. E, cara, conta comigo nessa caminhada, conta comigo nessa jornada, porque a gente precisa sim fazer uma enfermagem diferenciada, uma enfermagem que pensa fora da caixa, mas sendo responsável o suficiente para ir lá e fazer a coisa acontecer e não esperando que o outro faça, né, e vangloriando
uma coisa muito maior, sendo que a gente não está se preocupando primeiro com o que é essencial, que é nós mesmos como profissionais dentro da área da saúde, beleza? Um a um no começo, para depois de um para muitos, tá certo? Gente, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima live, que é quinta-feira que vem, às 8 horas. Até mais.